Bem, então vamos lá para você que está vendo esse vídeo aí, Maero Silva. Eu vou dar uma dica importante aqui. Quando for trabalhar numa tela, vou te dar um exemplo aqui. Você está vendo que o desenho aqui ele está invertido, né? Você está vendo o desenho ao contrário. Por quê? Porque eu estou filmando com a câmera de frente para mim. Então, esse é um quadro do Homem-Aranha que eu já fiz algumas postagens mostrando sobre o desenvolvimento dele. A dica importante que eu vou dar aqui eu estou trabalhando com tinta de tecido, tá? Nessa tela, essa tela eu vou dar de presente para um garoto, e aos poucos eu estou fazendo a tela. Então eu já fiz o Homem-Aranha propriamente dito, fiz aqui alguns prédios, e aqui ao lado eu estou fazendo as nuvens simbolizando o céu. Como é que se dá o processo aqui? Que eu estou utilizando água, tá? Porque é uma tinta de tecido. Então eu molho o pincel na água e venho trabalhando com a cor aqui na tela. Então como é que se dá o processo? Primeiramente, eu puxo o pincel bem rente ao personagem, e depois eu vou fazendo isso, ó. Eu vou puxando aqui dessa forma. Por que você tem que estar trabalhando com o pincel com uma certa rapidez? Porque senão você acaba marcando a tela. Então, um exemplo aqui, nós temos o prédio, eu vou puxar aqui bem próximo ao prédio, ó. É bem simples, tá? Puxei aqui próximo ao prédio, aí aqui eu puxo subindo, ó. Tá vendo? E eu vou arrumando para não ficar marca. Como nós estamos trabalhando com uma paisagem de céu, não há necessidade de se ficar muito forte, tá? Porque tem aquelas partes do céu que tem partes que é mais clara, tem partes que é mais escura. Mas você tá vendo aqui como é que se dá o processo, ó? Eu venho trabalhando com o pincel, e quando eu quero dar uma clareada, o que eu faço? Eu venho com água, ó. Eu venho com água. E aqui eu faço desta forma, ó. Puxei um traço aqui direto, ó. Puxou e alinhou com o final do desenho, ou seja, com o final da cabeça dele. E o prédio, o mesmo caso aqui, ó. Pronto. Você conseguiu. E aqui você querendo, puxa-se e arruma-se um pouco melhor, ó. Viu? Que o mesmo caso, ó. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque nesse caso específico aqui dessa tela, como você está trabalhando com a tinta de tecido à base d'água e ela puxa demais, você não pode trabalhar com o pincel dessa forma, ó. Vou dar um exemplo aqui para você nessa paleta. Você não pode fazer isso, ó. Você não pode. Você puxou a tinta mais grossa, depois você vem alinhando ela na reta, ó. Nunca pode ficar se fazendo isso aqui, ó. X. Porque se você ficar fazendo cru, se você ficar fazendo X, você vai acabar fazendo a marcação nessa tela. E aí quando olhar o desenho, vai ver aquele, sabe? Então não. Você puxou aqui, você vem arrumando. Se você acha que
precisa de mais azul, o que que você faz? Você bate o pincel na água e você bate o pincel na tinta. E aí você vem, vou te dar um exemplo aqui, ó. Você vem puxando a cor, tá? Aqui puxei até um pouco a mais em cima do prédio aqui, não pode. Então já ó. Você viu que precisou? Você já puxa. Só que sempre tomando cuidado com o que? Com o contorno do desenho, tá? Ó. Você dá aquela escurecida, a tela vai puxar, pronto. Vai ficar tudo no mesmo padrão. Volto a dizer, como é um céu, não há necessidade de ficar aquela coisa certinha, na mesma tonalidade, porque aqui ainda virão nuvens brancas com o branco, que eu vou pincelar isso aqui depois de seco, tá? Depois de seco, vou pincelar aqui com o branco e vou com água fazendo o efeito, desenhando as nuvens, ok? Então, Maero Silva desenvolvendo esse trabalho aqui, que até o final do ano eu pretendo entregar para esse garoto que eu havia prometido. Promessa é dívida, e tenho certeza que ele vai ficar muito satisfeito. Para você que assistiu, um grande abraço, até a próxima. Maero Silva ficando por aqui. Valeu!